Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos, salve Maria. A ideia é só passar aqui alguns minutos, uns pontos que ficaram faltando da última aula, que, enfim, nela a gente estava tratando de uma espécie aqui de introdução, algumas considerações iniciais sobre a vida dos santos, né? Então ficaram faltando alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena comentar e aí dar um fecho nesse tema, e aí vamos depois entrar de fato na vida de uma santa, né? Santa Margarida Maria. Eu falei bastante, né, na aula passada sobre a questão da virtude heróica. Mas um ponto que faltou falar foi o seguinte: para que haja virtude heróica, né, e que a igreja, né, possa passar um juízo nesse sentido em relação a alguém, é preciso que ela consiga observar na vida, né, da pessoa uma conexão e uma harmonia entre as virtudes, mesmo, vamos dizer assim, as mais diferentes, as mais aparentemente opostas. Isso porque a nossa natureza, né, de uma maneira geral, está, vamos dizer assim, determinada ou voltada, né, determinada não num sentido de determinismo, né, mas, enfim, voltada, tem uma tendência para alguma direção, né, algum sentido. Então, para algumas pessoas vai ser naturalmente mais fácil praticar a virtude A do que a virtude B. E, portanto, a pessoa poderia se destacar muito na prática da virtude A, e aí podemos pensar, puxa, então essa pessoa tem uma virtude heróica. Não, não basta, né? Não basta que tenha praticado uma determinada virtude, né, até num grau elevado. É preciso que se veja a conexão entre as virtudes. Então, a comparação, né, que se costuma fazer é assim como os dedos da mão, né, vão crescendo proporcionalmente, assim também as virtudes têm que ir crescendo, né, proporcionalmente, apesar de não necessariamente ter o mesmo grau, né, em todo mundo. Enfim, o que é importante observar é que a igreja usa, né, esses critérios para distinguir, por exemplo, os verdadeiros mártires dos falsos mártires. Então, é possível que alguém enfrente tormentos, né, os mais cruéis, os mais duros, mas mesmo assim não tenha a virtude heróica, não tenha a verdadeira caridade. Então é assim que, por exemplo, que os infiéis vão às vezes fazer atos de coragem, de fortaleza, por exemplo, bastante grandes, mas ao mesmo tempo vão ter um ódio, por exemplo, em relação aos carrascos, né? Coisa que não se vê nos verdadeiros mártires, né? Nos mártires cristãos. Então, nosso temperamento, né, nos leva para uma direção ou outra, e a análise que se deve fazer, né, que a igreja faz das virtudes heróicas, é justamente analisar não só se uma determinada virtude foi praticada num grau heróico, mas se havia um conjunto, né, uma harmonia entre as virtudes, né? Isso aqui é, então, o difícil, né, de ser feito, né? E, enfim, essa é a lição para a gente, né? Todos nós temos alguma tendência e alguma facilidade para a prática de alguma virtude específica, né? E isso é bom, mas a vida, né, espiritual vai consistir em não só fomentar e praticar essa virtude para a qual a gente tem a tendência, mas corrigir os nossos defeitos também do lado oposto, né? E então, esse era o ponto aqui da questão da conexão das virtudes. Bom, e aí só, enfim, algumas considerações, né, gerais, vale aí especialmente para os mais jovens, né, para a questão de, enfim, não só ler a vida dos santos, mas de uma maneira geral.
vale muito a pena conhecer outras línguas, né? Não diria que é essencial, mas assim, abrir um outro mundo é muito importante. Tem muitas vidas de santos e, enfim, doutrina da igreja, espiritualidade, que só estão em outras línguas. Então, eu recomendo bastante que se esforcem, especialmente em inglês e francês, né? Então, é uma lição, acho que importante aí de se ter, né? Quem não se dedicar agora vai se arrepender depois. E a minha ideia, né, na vida dos santos é sempre procurar uma vida que não seja assim muito resumida, né? Porque justamente o que importa para a gente conseguir realmente apreender, né, as lições que os santos nos deram, não é só ler um resumo, né, mas entender exatamente o contexto em que os santos praticaram aquelas virtudes, os problemas de fato que eles tiveram que enfrentar. E um livro, né, um pouco mais extenso vai ajudar bastante nisso, né? É um livro muito curto, não vai conseguir dar uma noção exata, né, da vida dos santos e das virtudes dele. E é importante a gente não ter pressa, né, procurar realmente aqui mais a qualidade do que a quantidade, né? De novo, a gente está no domínio sobrenatural, né? Então, assim como as virtudes não crescem em quantidade, como um peso, como massa, né? Mas a caridade, por exemplo, um enraizamento na nossa alma, né? Se aprofundando, vamos dizer assim, na nossa alma, assim também vamos dizer assim, o que a gente vai tirar, né, da vida dos santos vai depender realmente da qualidade da nossa leitura. Isso depende do nosso esforço, mas também o material que a gente usa vai ajudar bastante, né? Então, no geral, eu vou me basear nas vidas, enfim, boas que estão, por sua vez, baseadas em processos no processo de canonização, né, nos depoimentos, no processo de beatificação. Então, eu recomendo bastante que, enfim, façam isso também se puderem, né? E, enfim, vale muito mais se aprofundar em um santo, né, em relação ao qual você tem uma afinidade, né, do que conhecer a vida de todos os santos, né? Enfim, essas as considerações. A última, assim, obviamente eu não sou especialista, né, na vida dos santos, né? Eu peguei um livro que eu achei razoavelmente profundo, né, e li, estudei, né, fiz um pouco de pesquisa, mas obviamente não sou nenhum grande, né, especialista na vida de nenhum santo, na verdade, né? Um pesquisador, né? E é importante também mencionar que, assim, quando eu citar, né, um autor, isso aqui como uma regra geral, para eu não ficar repetindo, não significa que estou aprovando tudo que esse autor escreveu, todos os outros livros dele, né? Obviamente não é isso, né? Então, estou me baseando aqui, às vezes eu faço alguma, vamos dizer assim, correção minha mesmo, mas, enfim, geralmente são obras sólidas, mas, de novo, não quer dizer que tudo que está dito, toda a consideração que ele faz, enfim, qualquer autor que eu citar, um filósofo, enfim, guardem isso, guardem esse aviso aqui, por favor. O último ponto é sempre pensar, né, nos santos. Assim, a gente tende a ter uma certa noção um pouco, vamos dizer assim, desencarnada, né, vamos dizer, dos santos, né? Opa, obrigado. A gente tende a idealizar muito, né, e não se colocar de fato, né, no lugar deles, né? Isso acontece muito, assim, por exemplo, quando a gente pensa em Abraão, né, sacrifício de Isaac, a gente não tende a pensar, né, que não, ele era um pai como eu, né, ele tinha aquele amor pelo filho como eu tenho, né? A gente tende a ver, não, mas Deus falou com ele, era diferente, né? Não, assim, a gente tem que realmente, para absorver as lições dos santos, realmente, né, pensar e nos colocarmos assim no lugar deles como pessoas de carne e osso mesmo, né? Que obviamente eram pessoas com uma visão sobrenatural, né? Que, enfim, nós ainda não chegamos pelo menos lá, né? Mas eles não deixavam de ser humanos como nós somos. Então, só sempre ter isso em mente, né? Um pouco da visão que as pessoas têm da inspiração da Bíblia, né? Que a pessoa ficava parada e Deus fala tudo para ela, né? Então, assim,
O que não era assim, né, que acontecia. A pessoa fazia as pesquisas, né? Nos evangelhos está lá, né? São Lucas dizendo, não, fui pesquisar, conversar com as pessoas. Então, assim, não esquecer, obviamente, o lado humano, né, dos santos aqui, porque isso vai nos ajudar a tirar as lições sobrenaturais. Bom, dito isso, vamos começar com a vida de Santa Margarida Maria, né? E, bom, a importância de estudar a vida de Santa Margarida Maria é clara. Ela foi a mensageira do Sagrado Coração e a devoção ao Sagrado Coração. Um padre disse isso aqui e eu concordo totalmente. A principal devoção da nossa época, a que melhor se harmoniza com o espírito da Igreja, é sem dúvida a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Principal devoção da nossa época. É um remédio total para um mal, vamos dizer assim, total. Né? Ou, enfim, total, não no sentido absoluto, né, porque o mal absoluto não existe, mas, enfim, quase é um mal gigantesco. Né? E, portanto, estudar a vida de Santa Margarida Maria é estudar um pouco da história da devoção do Sagrado Coração e entender um pouco o que Deus quis, né? Como é que foi feito, e procurar, obviamente, ter uma devoção, né, ao Sagrado Coração. Né? E esse é o grande fruto aqui, a grande finalidade que nós temos ao estudar a vida de Santa Margarida Maria. Né? E pensar como é que Nosso Senhor foi preparando essa santa para receber essa devoção, para receber essa revelação. Né? E se nós quisermos imitá-la, no amor ao Sagrado Coração, né, que imitemos também, na nossa medida, no nosso grau, no nosso estado, as suas virtudes. Mas, para entender um pouco sobre isso, é importante a gente dar o contexto. Né? É interessante, né? Ontem, quando eu estava olhando, pesquisando uma referência que eu tinha lido em 2006, se eu não me engano, sobre uma crise na Idade Média, eu me lembrava que eu tinha lido que na coleta da missa de São Francisco de Assis, que viveu no século XIII, na coleta dessa missa falava que o mundo tinha esfriado na caridade. Né? E a autora, né, que escreveu esse livro chamava bastante atenção sobre isso, e, enfim, me veio um pouco essa lembrança. E aí eu fui atrás de ver, né, e eu não achei na coleta de São Francisco de Assis. Né? E, para minha surpresa, não estava na coleta da missa de São Francisco de Assis, mas na coleta da impressão dos estigmas de São Francisco de Assis, que é justamente hoje, né? A missa de hoje. E na coleta aqui, né, a tradução, né, fala assim, Senhor Jesus, que no meio da indiferença do século, né, no meio da indiferença do século. Só que em latim, que é o original, está falando aqui, qui frigescenti mundo, né? Então, para um mundo que estava esfriando, que estava esfriando realmente aqui no sentido da caridade. Então, a tradução, enfim, dá o sentido, mas não usa a palavra exata. Né? Então, se a gente pensa assim, e é isso que chama a atenção, né? O século XIII, né? Considerado o maior de todos. Né? Século aqui de, São Francisco, enfim, os dominicanos, as universidades, o papado, Inocêncio III, enfim, todas as glórias, né? Rei São Luís, né? As glórias da cristandade, né? As catedrais. Mas a Igreja coloca que, na verdade, era um mundo que estava esfriando na caridade. Né? E isso aqui a gente vê como a visão de Deus é diferente, né, da nossa. E, enfim, não que o século XIII não tenha sido um século, né, realmente o ápice, né, da cristandade, mas mesmo assim tinha seus problemas, né, e Deus já enxergava mais na frente, né, que as sementes, né, das crises futuras já estavam sendo plantadas ali, né, daquela época e antes também. De certa maneira, a gente pode dizer o mesmo ali da Europa, da França, da fé católica, nos séculos
XVI, XVII. Né? Houve um grande surto assim, de catolicismo, né? Como uma reação ao protestantismo, né? Sem dúvida. Vários santos, ordens religiosas criadas, barroco com as suas glórias, né? Sem dúvida que houve. Mas a heresia protestante, de fato, tinha implantado uma semente de destruição também na Europa e na religião naquela época. Então, se a gente pensa, né, assim, de uma maneira muito simplificada, né, algumas das posições, né, dos protestantismos, dos protestantes, era como se fosse, né, e aí o autor aqui o autor é o Monsenhor Bugot, né, Bougaud, né, era um bispo de Laval, na França. Ele escreveu várias biografias de santos. Então, ele escreveu essa aqui, que é a que eu vou usar, de História de Santa Margarida Maria e as origens da devoção ao coração de Jesus, em francês, acho que tem em inglês também. Ele tem um livro, que depois eu vou me basear nele para dar uma aula também, sobre a vida de Santa Mônica, que é fantástico, fantástico. Só a introdução do livro já vale assim, o livro inteiro, é um negócio espetacular. Ele escreveu a vida de Santa Joana de Chantal em 2 volumes, que eu cheguei a dar aqui, e escreveu também em 2 volumes a vida de São Vicente Paulo, que no futuro próximo, se Deus quiser, também a gente vai dar. Então é um excelente escritor de vida de santo. Tá? Bom, ele vai dizer o seguinte, né, o protestantismo, ele encara, né, Deus, Nosso Senhor, encarnação, a obra da redenção, mas é como se Deus um Deus que se entrega pela metade para a gente. Um Deus que se entrega pela metade. Então, por exemplo, os calvinistas, né, vão acreditar numa doutrina assim da expiação, né, da redenção limitada, né, alegando que então Cristo não morreu por todos. Isso aqui está no Sínodo calvinista, enfim, etc. Então, Nosso Senhor não se encarnou, né, para salvar objetivamente, em tese, todos os homens. É claro que nem todos se salvam, porque nem todos vão aderir ao Nosso Senhor. Né? Mas eles não colocam neles o que eles querem dizer quando eles colocam que essa expiação limitada, essa redenção limitada, né? É porque Deus, desde toda a eternidade, já escolheu alguns que Ele iria salvar. Né? Então, é um amor que Nosso Senhor veio manifestar, mas um amor limitado. Um amor pela metade, só para alguns. Um segundo, né, dogma assim, protestante é que as graças que Nosso Senhor ganhou nas suas misericórdias, na sua paixão conosco, essa graça não vai de fato nos justificar, nos tornar um homem, né, justo, sem mancha, sem pecado. Não. Né? Para os protestantes, é uma justificação externa. Deus, por causa da fé da pessoa, considera aquela pessoa como justa, como santa, mas na verdade ela é pecadora. Na verdade ela continua sendo pecadora, como se fosse um manto que coloca em volta da pessoa, né? E aí, a partir desse manto, dessa visão externa, né, Deus não considera mais essa pessoa pecadora, mas na verdade ela ainda continua sendo. Né? Isso que é um erro grande, né, porque a pessoa em estado de graça, enfim, é um justo. Não tem mais pecado na alma. Bom, pecado mortal pelo menos. Né? Então esse aqui é um outro ponto, né, do protestantismo que nos leva a pensar justamente nesse Deus que se dá pela metade. Né? Ele não vai realmente nos mudar. Né? É só uma capa, é só uma coisa externa que Deus vai nos imputar. E também, né, no protestantismo, que não acreditam, né, na presença real, substancial de Nosso Senhor na Eucaristia, depois da consagração, Nosso Senhor não permanece conosco.
Então, desde que ele subiu aos céus, nosso Senhor não está mais conosco, né, substancialmente aqui na terra. Né? A gente vê que a razão, né, pela qual a gente vê essa entrega, essa doação, essa generosidade nos santos católicos, né, é porque eles consideravam que era um dever, praticamente um dever de justiça, né, tentar retribuir a Deus aquilo que eles receberam. Né. E o que eles receberam de Deus era muito, muito. Né. E, portanto, eles tentavam pagar de alguma maneira a dívida que tinha. Então, a justiça, né, manda a gente pagar nossas dívidas. Né. Então, os santos olhando tudo o que receberam de Deus, na hora que eles pensavam assim, como é que eu vou pagar tudo isso aqui? Não tem como eu pagar injustiça. Não tem como eu pagar tudo isso. Né? Então eu tenho que ser o mais generoso possível, eu tenho que fazer o máximo por Deus. Né? É por isso que São Tomás, inclusive, vai comentar, né, na súmula, né, sobre, entre aspas, um excesso de penitência, né, ou excesso da penitência. Ele vai se perguntar assim, se a penitência não constitui, na verdade, um excesso. Né? E ele vai dizer que tem um aparente excesso justamente por causa dessa dívida impagável, né? Que a pessoa vê que não tem como pagar, uma dívida infinita, né? E ela tenta de todas as maneiras, chegando até, entre aspas, a um aparente excesso, né? Para poder pagar para Deus aquilo que ela recebeu. Né? Mas, no protestantismo, né, se a gente só admite em Deus um semi-amor, né, um amor pela metade, um amor que não foi até o limite, como é que os homens vão entregar a Deus, se entregar a Deus com um amor total? Não vai acontecer. Então, é por isso que não tem virgindade, não tem perfeição, não tem votos, né? No sentido no sentido que a Igreja Católica vai entender, né? Enfim, todo o heroísmo, toda a generosidade, né, vai se apagar. Né? Então vai ter um resfriamento. Né? Mas e isso em relação ao catolicismo? Né? Porque o catolicismo continuou, né? A Igreja Católica continuou, né, acreditando no que sempre acreditou. Né? Por que a gente está falando disso aqui? Porque não foi só o protestantismo que foi o problema da Igreja Católica nessa época, que a Igreja enfrentou. Como um certo filho do protestantismo, veio o jansenismo. Né? Um jansenismo. Bom, se o jansenismo, né, uma espécie de protestantismo também dentro da Igreja, né, e a gente pode perceber esse caráter também de, né, um Deus que se doa pela metade. Né? Um Deus que nos ama pela metade, que não é tão generoso. Da mesma maneira, né, ele desceu, né, na Terra, né, se encarnou, mas também não morreu por todos os homens. E ele permanece na Eucaristia, é verdade. Os jansenistas vão falar que Cristo está presente lá. Mas para quê, se eu não posso comungar? Né? Porque para os jansenistas, você precisava ser praticamente perfeito para poder comungar. Né? Só os perfeitos, basicamente, que podiam comungar. Então, nosso Senhor veio para permanecer conosco na Eucaristia, mas ele não quer ser abordado. Ele não quer que nós nos aproximemos dele. Nosso Senhor, na sua misericórdia, estabeleceu, sim, o perdão dos pecados, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, mas os jansenistas colocavam tantas condições para a absolvição que, na verdade, é um tribunal de misericórdia quase que na verdade, nós não podemos nos aproximar dele, de tantas condições que tem para que você possa receber a absolvição.
Então, a gente vê, né, de certa maneira, aqui a influência, né, protestante de um Deus que se doa pela metade. E o jansenismo, né, foi o grande inimigo da Igreja Católica, no século XVII, século XVIII. Vejam essa citação aqui desse autor. Apesar das 101 censuras da bula Unigênitos, ou seja, a bula que condenou o jansenismo, né? Apesar das 101 censuras dessa bula, né, que condenavam todos os preceitos jansenistas, a autoridade de Roma foi insuficiente na França para garantir que as ideias jansenistas não fossem ensinadas nos seminários ou aprovadas por alguns bispos. Essas ideias viveriam em um movimento de antagonismo ao papado e ainda mais aos jesuítas. E esse movimento ganhou expressão na França em um panfleto, um jornalzinho, tá, chamado Nouvelle Ecclésiastique, que depois foi sucedido por um outro chamado Annales de la Religion, que era o órgão da Igreja Constitucional da França durante a Revolução Francesa. Isso aqui eu estou falando pelo seguinte, né, para mostrar que existe uma ligação entre jansenismo, Constituição Civil do Clero, ou seja, a igreja cismática da França na Revolução Francesa. Vários dos padres que foram eleitos para a Assembleia, né, na França, e votaram a favor da Constituição Civil do Clero, votaram a favor da Declaração dos Direitos dos Homens, eram jansenistas, né? Então, o cisma que ocorreu na época da igreja, enfim, a igreja constitucional na França, né, que o poder civil que organizava a igreja, não mais o Papa, né, não mais o poder espiritual, não mais os bispos, essa era uma igreja de caráter marcadamente jansenista, né? Então a gente vê que o jansenismo vai desembocar ali na grande perseguição à igreja e vai, inclusive, triunfar nesse sentido, né, de antagonismo ao papado, aos jesuítas com a expulsão e, na verdade, a dissolução dos jesuítas. Então havia uma conexão, né, bastante grande desde essa época pelo protestantismo, o jansenismo, Revolução Francesa. Nós vemos aqui uma linha, né, uma continuidade, de certa maneira, de vários pontos. E, enfim, grande parte, né, da nossa crise de hoje está relacionada com isso também. Portanto, com certeza, e isso o autor vai comentar, um dos grandes contextos aqui, da devoção ao Sagrado Coração e da aparição, da revelação, né, dessa devoção e da aparição de Nosso Senhor para Santa Margarida Maria, no final do século XVII, final de 1600, tem a ver justamente com isso que Nosso Senhor já via que iria acontecer, né? Um grande resfriamento no meio dos católicos, do amor, né, a Nosso Senhor, o heroísmo, né? Havia bons padres, praticamente não havia mais santos, né? Mesmo as pessoas, os católicos, né, liam todas as doutrinas péssimas, né, de Rousseau, enfim, iam se imbuindo, né, dessas ideias ruins, né? Tem um exemplo muito, assim, muito marcante, muito absurdo até. Houve um padre, né, morreu no século XVIII, né, 1729 ele morreu. Pessoa completamente desconhecida, ninguém nunca ouviu falar dele durante a vida. Vivia lá numa cidadezinha assim, nada. Quando ele morreu, esse padre, encontraram um manuscrito lá nas coisas dele. E esse manuscrito era uma espécie de testamento, né,
coisas que ele andou pensando e tal. Era um livro promovendo o ateísmo. Né? Primeiro, vamos dizer assim, tratado sobre de ateísmo mesmo, assim, considerado assim, formalmente, é desse padre, né? Jean Méliès, né, o nome dele. E, bom, pelo que tudo indica, né, ninguém ficou sabendo. Né? Ele levava uma vida ali normal, administrava os sacramentos, rezava a missa, né, normal. Né? Nunca teve problemas. Né? E depois, né, da morte dele, se descobre que então era um ateu e, enfim, né, deu vários argumentos, inclusive, para os iluministas. Né? Voltaire usou muito ele para combater a igreja. Né? Então, uma coisa péssima. Então, isso aconteceu, enfim, talvez não nesse nível, né? Mas havia entre os católicos, sem dúvida, uma dupla vida. Uma vida de ia para a igreja, fazia aquelas coisas mecanicamente, mas no fundo se absorviam aqui as ideias jansenistas, iluministas. Né? Então é nesse contexto, para, enfim, tentar reverter, vamos dizer assim, essa situação, que Nosso Senhor vai aparecer para Santa Margarida Maria e dar para ela a missão de revelar a devoção ao Sagrado Coração para todo mundo. Né? Bom, depois a gente vai ver um pouco mais de detalhe essa questão do histórico, né? Santa Gertrudes, o próprio São Francisco de Sales. Né? Mas vamos entrar aqui então na vida de Santa Margarida Maria, tendo dado então esse contexto. Então, Santa Margarida Maria nasceu em 1647. 1647, 22 de julho de 1647. Uma cidadezinha, né, que hoje acho que tem 200 habitantes, 50, assim, é muito pouco, chamada Verrovre, na França. O pai dela se chamava Cláudio, ele tinha uma boa profissão, era uma pessoa com algum nível assim, financeiro mesmo. Né? E ele tinha duas irmãs. Uma dessas irmãs dele se chamava Benta e era casada com um fulano chamado Toussaint de la Roche, que vai ser importante aqui nessa história depois. Né? Então vai ser um tio de Santa Margarida Maria. Né? Então o pai dela era Cláudio, né? Ele tinha uma irmã aqui chamada Benta e era casado com essa Benta era casada com esse Toussaint de la Roche. Bom, então ele exercia aqui uma função de notário, né, do rei, uma espécie de tabelião, e, enfim, tinha alguma posse. Com 25 anos ele se casa com Filiberta, que vai ser então a mãe de Santa Margarida Maria. Então, Margarida Maria era a quinta filha, que nasceu, como eu disse, em 22 de julho de 1647. Foi batizada 3 dias depois. Bom, aí começam, né? Então, muitos dos relatos aqui sobre Santa Margarida Maria são retirados da autobiografia que ela escreveu. Então, a autobiografia dos santos é uma coisa excelente, né, por um lado, porque tem muitas coisas que a gente só realmente fica sabendo por lá. Né, porque os santos não iriam falar coisas que eles terminam colocando lá por obrigação, né, por ordem do superior. Né, o superior manda escrever, eles terminam escrevendo. Então é uma coisa excelente, porque se não fosse isso a gente não saberia de muitas coisas. Por outro lado, é muito limitado, né? Limitado até certo ponto da vida, né? Limitado por uma espécie de contexto, né, que é importante ter, então não vai ficar entrando, né, em contexto político, contexto histórico, contexto de crise na igreja. Né? Então é sempre bom ter um pouco desse contexto. Eu sempre gosto de lembrar também, assim, por exemplo, São Francisco de Sales. Né? São Francisco de Sales nasceu perto lá de Annecy, na França, hoje. Né? Annecy fica na França hoje, mas na época não era na França, né? Era no Ducado da Saboia.
Então ele não era francês, né? Só que depois, né, a França, enfim, pegou aquele território e hoje é da França, né? Mas tem que tomar, né, cuidado um pouco com esses contextos, né, para saber distinguir, né? Uma pessoa que simplesmente fala assim, nasceu perto de Annecy, é francês, não vai entender alguns dos conflitos que ocorreram, né? Com São Francisco de Sales indo para Paris e o Duque de Saboia ficando com raiva dele porque achou que ele ia fazer negociação política lá, né? A pessoa não vai entender isso aqui. Então, tem que entender um pouco do contexto, né? Como se fossem escrever por exemplo, a história aqui da Capela São Francisco, da Capela, né, Nossa Senhora das Dores, daqui a 200 anos, né? E aí, daqui a, na verdade, a 100 anos, o Uruguai domina isso aqui tudo, né? E aí a pessoa que vai dizer assim, vai contar a história, né, vai falar, os uruguaios da Capela Nossa Senhora das Dores. A gente não é uruguaio, né? A gente é brasileiro, né? Então, assim, muda o contexto, tem que saber essas coisas, né? Bom, então, muitas das coisas aqui vão ser retiradas de própria confissão dela, né? Coisa que ela escreveu na autobiografia, né? Bom, então, era uma santa, né, daquelas que desde cedo teve um grande amor por Nosso Senhor, né? Então, desde pequena, Nosso Senhor já era o grande amor da vida dela. Temia tudo que pudesse desagradá-lo. Com 2, 3 anos, ela já tinha, né, um maior temor em relação à menor sombra, né, de pecado. De maneira que, se seus pais queriam que ela deixasse de fazer alguma coisa, era só falar que aquilo era um pecado. Então, com 2, 3 anos. E ela mesma vai dizer, né, assim, meu bom Jesus, né, que eu me reconheci por sua filha, eu já tive, né, uma noção, né, bem clara da feiura do pecado. E isso me imprimiu tanto horror que a menor, né, manchazinha já me era um tormento insuportável. Bom, com 4 anos e meio, né, ela saiu da casa dela e foi morar com a madrinha, né? Ela, enfim, uma pessoa ligada lá, que morava mais ou menos perto, que tinha um castelo bem grande, né? Ela foi morar com essa madrinha, né? A gente não sabe exatamente o porquê. Talvez, né, pelo número de filhos que o pai dela estava tendo, e enfim, estava difícil ficar lá todo mundo na mesma casa, educar, enfim. Essa madrinha resolveu pegá-la para ajudá-la, para ajudar a família. Então, para criar ela lá, pelo menos durante um tempo. Esse castelo que ela morou, né, ainda existe até hoje. E é um castelo assim bem maciço, assim bem daqueles construções assim bem feudais, assim, bem medieval. E ela gostou muito de lá porque era uma coisa, né, que ajudava muito ela na solidão, né, um recolhimento. Então ela sempre gostava disso, ela rezava muito, ela se recolhia assim para nos quartos, os cômodos, ficava bem isolada, ia para o bosque, ficava rezando lá sozinha. E, enfim, ela dizia que essa era a inclinação dela, né, era sempre se esconder de todo mundo nos bosques e fugir de todas as pessoas, né. Lá também tinha uma capela que ela gostava muito e ficava várias horas lá rezando, de joelhos e sem se aborrecer. Aquilo era o grande, né, prazer da vida dela. E foi lá que ela vai fazer um voto, quando criança ainda, um voto de castidade. Então, isso aqui vai ser importante no desenrolar da história depois, né? Então, ela vai fazer um voto aqui de castidade, dizendo assim: meu Deus, eu vos consagro a minha pureza. Meu Deus, eu faço para vós um voto perpétuo, de castidade perpétua, né? Ela disse que falou, né, que pronunciou essas palavras na hora da elevação da missa. E ela disse que não entendia direito o que ela fazia, mas disse que ela foi levada, né, por Nosso Senhor a fazer esse voto. Então, todo
o seu prazer nessa época era passar, né, horas inteiras em oração. As pessoas, né, nos depoimentos aqui dos processos de canonização, falaram, né, que encontravam ela ajoelhada, né, rezando, todos os cantos da casa. E tinha, quando ela estava lá, né, com essa madrinha dela, duas damas de companhia que foram colocadas, encarregadas de cuidar dela. E que ensinaram ela a ler, escrever, estudar o catecismo, enfim. Uma, ela vai dizer, era bem graciosa e amável. E outra era muito severa, muito dura e ficava gritando com ela. Ela vai dizer que ela fugia da que era amável e só queria ficar com a que era severa. Então, ela amava mais, né, esses sofrimentos do que, enfim, as palavras boas da outra, né? E é interessante, né, o autor vai comentar que, na verdade, isso aqui talvez fosse já fruto assim, de uma percepção sobrenatural que ela tinha, porque depois vai ficar provado, né, vai, enfim, aparecer que essa dama aqui de companhia, que era aparentemente boa e amável, na verdade era uma pessoa péssima, uma pessoa de modos ruins. Enfim, horror ao mal, desejo de solidão, fuga dos homens, amor da pureza. Eis aí, né, em grandes linhas, né, a alma, né, vamos dizer assim, de Santa Margarida Maria com 5, 6 anos de idade. Obviamente nós vemos aqui o que Deus, que Nosso Senhor já ia preparando essa serva dele para alguma coisa bastante grande, né? E também, não podemos deixar de falar, né, devoção a Nossa Senhora. Devoção a Nossa Senhora. Então ela vai dizer, eu recorri a ela em todas as minhas necessidades e ela me retirou de grandes perigos. Eu não ousava me dirigir ao seu divino Filho sem passar por ela, né, sempre recorrendo a Nossa Senhora. E eu oferecia, né, a Nossa Senhora a coroa do rosário, sempre rezava de joelhos, ou fazia genuflexão a cada Ave Maria, ou beijava a terra a cada Ave Maria, né? Enfim, uma pessoa que se dedicava, então, bastante também aqui na devoção a Nossa Senhora. Por alguma razão, que a gente não sabe bem, essa madrinha dela pegou alguma doença, né, que não se sabe exatamente qual, mas ela terminou falecendo. Então, isso em 1655. Né, 1655. Então, Santa Margarida tinha aí por volta dos 8 anos. Né, então, ela volta para casa. E aí vem outra grande provação para Santa Margarida Maria, e vai começar com isso aqui uma enorme provação para ela, que vai quase fazer com que ela abandone a vocação dela. Então foi muito, muito sério. Ela vai, depois que ela voltar, o pai dela vai morrer, era muito novo ainda, com 41 anos. É uma pessoa com uma reputação muito boa, né? Mas então ele deixa a esposa, né, viúva, e 5 crianças. Né? A mais nova com 4 anos. E ele era aparentemente assim, uma pessoa desorganizada, né? Então ele ganhava bem, mas ou não conservava, ou dava muito, ou emprestava e não cobrava, enfim, né? Essas coisas aqui em geral estão cobertas por um certo véu, né? Não se diz tão claramente quando se trata aqui, né, de um defeito, ou enfim, né? Então não se sabe exatamente, mas enfim, eles terminaram, apesar da condição razoável que tinham, né, numa condição não tão boa com a morte dele, porque não entrava mais renda e não tinham bens suficientes. E aí,
para tentar, né, amenizar um pouco a situação, ela foi enviada para ficar junto com umas freiras clarissas, tá? Numa cidade perto, lá da cidade dela. Então, houve uma certa dispersão aqui da família, né? Lá, nas Clarissas, ela vai fazer a primeira comunhão, com 9 anos de idade, né? Com, assim, realmente resultados extraordinários para ela, né? Ela vai dizer que, a partir da primeira comunhão, ela começou a ter uma grande amargura em relação a todos os prazeres e divertimentos, né, enfim, que eram próprios, vamos dizer assim, da idade dela, né? Ela disse que não encontrava mais nenhum gosto nessas coisas. E, enfim, vemos aqui, né, já assim, parece um pouco claro, né, ela já chegando aqui num estado místico, né? Só que vai acontecer o seguinte: ela vai ter uma doença, também um pouco inexplicável, né, e vai ter que sair, né, do convento das Clarissas, né? Ela não vai poder continuar lá, vai ter que voltar para casa. Então, ela continua doente, vão tentar de tudo, fazer que ela melhore, não consegue, né? E aí ela vai prometer para Nossa Senhora, né, que se Nossa Senhora a curasse, ela seria um dia uma filha, né, de Nossa Senhora, né, uma freira consagrada, e que, enfim, né, se Nossa Senhora a curasse, né? E Nossa Senhora termina justamente a curando assim, completamente, imediatamente, totalmente, né? Então, um sinal aqui de um amor particular de Deus em relação a Santa Margarida Maria. Bom, enquanto ela ficou doente, né, ela vai dizer que ela se sentia, né, muito atraída para fazer oração, para rezar. Ela vai dizer: eu não sabia rezar, eu não sei rezar, eu não tenho método, não tenho nada, mas eu converso com o Nosso Senhor, né? Só essa palavra oração, né, já assim inflamava o meu coração. E ela vai dizer que Nosso Senhor começou a ensiná-la como é que ela deveria rezar. Enfim, ela se colocava na presença de Deus, né, pensava em alguma coisa. Ela vai dizer que Nosso Senhor se apresentava para ela de acordo com o mistério que Ele queria que ela pensasse, né, ou meditasse. Então, Nosso Senhor carregando a cruz, Nosso Senhor flagelado, Nosso Senhor coroado de espinhos, né? E ela vai dizer, então, que ela rezava dessa maneira, que ela não tinha nenhuma distração. E que isso dava para ela uma grande inclinação, um grande desejo, uma grande necessidade de comungar e de sofrer. Tá? E já que ela queria isso, né, Deus deu para ela. Por quê? O que aconteceu? Como vimos, né, o pai dela tinha morrido, e o pai dela tinha uma irmã que era casada com um fulano, né, chamado Toussaint de la Roche. E naquela época, né, as famílias viviam juntas. Então, eles aqui viviam todos juntos, na mesma casa. E esse Toussaint de la Roche terminou assumindo a gestão da casa. Ele era casado, de novo, com aquela benta, né? Tinha filhos, né, filhas. E eles terminaram, então, assumindo a gestão da casa, né, da casa que era originalmente, né, do pai de Santa Margarida Maria. E pouco a pouco, né, começou a acontecer que a mãe de Santa Margarida Maria, né, começou a ser, né, colocada de lado. Santa Margarida e seus irmãos, né, começaram a também ser colocados de lado, né, de maneira que começou a haver, né, uma perseguição contra Santa Margarida, contra a mãe, né, e ela vai falar algumas coisas sobre isso aqui na autobiografia dela. E se você ler só a autobiografia, você não vai conseguir entender direito o que está acontecendo, porque ela vai falar de maneira muito
muito coberta, vai encobrir aqui para não parecer que ela está querendo falar mal, né, de outras pessoas. Ela vai dizer assim, minha mãe e eu fomos reduzidos a um duro cativeiro. A um duro cativeiro. Não é minha intenção, né, culpar essas pessoas, eu não quero pensar que eles fizeram mal e tal. Mas, enfim, ela vai dizer que o fato é que ela, a família dela, a mãe dela não tinha mais nenhum poder na casa. E elas não podiam fazer nada sem a permissão dos outros. Então, do tio dela. E das filhas, né, do tio dela, das primas dela. Enfim. Era uma guerra contínua, ela vai dizer, uma guerra contínua. Tudo estava fechado com chave, a gente não conseguia pegar nada, né? Então ela vai dizer que se ela precisava pegar alguma roupa, né, ela tinha que pedir para as pessoas abrirem para ela poder pegar uma roupa, né? Então ela vai dizer que várias vezes ela queria ir para a missa, ela queria colocar uma roupa e era impedida pelas pessoas, né? Não abriam lá o armário, né, e ela não tinha como pegar a chave. Não tinha como pegar roupa porque estava trancada, ela não tinha chave. Ela vai dizer que várias vezes ela teve que pegar emprestado dos empregados que trabalhavam na casa, as roupas. E comida mesmo. Ela falou, às vezes ela estava com fome, ela queria pegar algum ovo, né, e não podia, estava tudo trancado, né. E para que ela, por exemplo, fosse para a igreja, para a capela, ela tinha que conseguir a permissão não só de uma pessoa, mas de três. Três pessoas tinham que permitir. Então, se uma das três negasse, ela não iria poder sair de casa. E aí começaram a falar mal dela, né? Falaram assim, por que você está querendo ir tanto para a igreja? Por que você está querendo lá rezar? Será que você não marcou encontro com alguém para fazer alguma coisa errada? Né? Começaram suspeitas absurdas, né, em relação a ela. E ela vai dizer que nessa época só crescia o desejo que ela tinha, né, de visitar e adorar o Santíssimo Sacramento e de comungar, né. A gente vê um pouco aqui também essa grande atração, né, que ela tinha em relação ao Santíssimo, a comunhão, como um grande contraste aqui com o jansenismo. E bom, ela falou, como eu não sabia, né, o que fazer, a única coisa que eu de fato podia fazer era rezar. Então, eu me escondia em cada canto da casa, em cada canto do jardim, para rezar sempre, né, invocando Nossa Senhora. E eu ficava, às vezes, dias inteiros, sem comer, sem beber, rezando nos bosques, enfim. E as pessoas até, né, que moravam ali por perto ficavam com pena de mim e traziam um pouco de fruta e de leite. Bom, e ela falava, quando eu voltava para casa, eu voltava com muito medo, né, e tremendo, pensando que eu era uma grande criminosa que iria receber uma sentença de condenação. Então, quando a gente vê isso aqui, obviamente, é uma coisa totalmente atípica, né, assim, na maneira que aconteceu. E a gente tende a passar por cima, né, não entender direito, né, mas a gente tem que se colocar um pouco, né, nessa situação, imaginar que isso estivesse realmente acontecendo com a gente, né. E ela falava, eu era mais feliz mendigando o meu pão do que viver em casa desse jeito. Eu não ousava pegar nada na mesa e assim que eu entrava em casa, né, quando eu saía, assim que eu entrava em casa, os ataques contra mim começavam cada vez mais forte, que eu não tinha cuidado da casa, que eu não tinha cuidado das crianças, enfim, né, não tinha cuidado dos filhos dessas pessoas que cuidavam tanto de mim, né, era a acusação que faziam contra ela. E ela não podia falar nada, né. Ela passava, então, dias, né, e noites, ela falou que muitas vezes ela não dormia, né, ficava só chorando a noite inteira. E o que mais a deixava triste era ver o estado da sua mãe, né. Então, e isso aqui a gente vai ver depois, vai ser o grande
a grande tentação dela. A mãe, enfim, sofria demais, né, ao se ver humilhada assim dessa maneira, dentro da própria casa. E ela vai dizer, na minha mais rude cruz era não poder, né, suavizar as dores da minha mãe. As dores dela eram mais fortes, eram mais difíceis, na verdade, era mais difícil de suportar do que as minhas. E ela começou a ficar doente, a mãe dela, e ela começou a ficar com muito medo, né? E ela era a única pessoa que estava cuidando da mãe, né, que tinha condição de cuidar da mãe. E quando ela queria pegar algum remédio, queria pegar alguma coisa para a mãe comer, ela não conseguia nada porque sempre estava tudo trancado. E ela tinha que sair de casa e pedir para as pessoas, enfim, os vizinhos, né? E ela vai dizer que isso era muito difícil para ela, porque ela era de uma natureza tímida. E muitas vezes as pessoas a tratavam muito mal, né? Justamente porque não devia também entender o que estava acontecendo. E, bom, teve um dia que a mãe dela estava muito mal e ela rezou muito para Nosso Senhor, pediu para que ele fosse, então, o médico dela, né, e, porque ela não conseguia mais, que ele fosse o médico dela. E quando ela volta, a mãe dela estava, enfim, ela tem que sair, mas quando ela volta, a mãe dela estava curada, né? Ela tinha ido rezar na igreja, pedindo isso aí, para que Nosso Senhor fosse o médico da mãe, né? E a mãe foi curada. E então, assim, a vida dela nessa época, né, foi uma vida então de muita oração e muito sofrimento, né, muita mortificação. O irmão dela, né, que se chamava Crisóstomo, vai dizer que né, no depoimento, que sempre a encontrava na casa, de joelho, rezando num canto, que ela fazia muitas austeridades, jejum, enfim. Dormia sobre uma tábua de madeira, muitas vezes passava a noite em claro rezando, que esse era o normal dela. Né? Então, para sustentá-la nessas provas, né, e a preparando, né, para o futuro, Nosso Senhor então começou a aparecer para ela. Né? Então, ela começou a realmente ter as visões aqui de Nosso Senhor. Né? E ela não se espantava, ela não achava que aquilo era uma coisa assim, puxa, Nosso Senhor está aparecendo para mim, não. Ela achava que era uma coisa normal. Achava que era uma coisa normal. E ela vai dizer então que Nosso Senhor começou a aparecer para ela sob a figura, né, do crucificado, do ecce homo, ou carregando a cruz. Então sempre com alguma das marcas aqui, enfim, que evocam a paixão de Nosso Senhor. E ela vai dizer que essa visão, né, de Nosso Senhor causava tanto amor nela, assim, por Nosso Senhor, que gerava um desprezo assim muito grande por todas as outras coisas do mundo. E, bom, apesar desse grande sofrimento que ela tinha, isso não significa que ela, então, maltratava as pessoas ou era fria, né? Pelo contrário, né? Ela vai dizer, eu me sentia continuamente devotada, né, a essas pessoas, a prestá-las todos os serviços, como verdadeiras amigas de minha alma, não tendo maior prazer do que o de lhes fazer o bem e, enfim, e de dizer bem dessas pessoas sempre que eu pudesse. Né? Então, Santa Margarida, então, pagando o mal com um grande bem. E a natureza dela, né, não era uma natureza assim fria, né? Na verdade, era uma natureza muito afetiva. Ela tinha uma vivacidade também, uma alegria, até certo ponto, né, um pouco também inclinada ao prazer, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, né, nas tentações que ela vai ter. E quando ela vai ser exposta aqui a um perigo, né, do mundo, vai ser uma hora definidora aqui na vida dela.
Bom, então a gente vê que ela estava agindo, né, dessa maneira, bem com as outras pessoas e agindo santamente, recebendo santamente os sofrimentos, não por um traço puro e simples da personalidade, do temperamento, né, mas porque realmente Nosso Senhor tinha tomado conta, né, da alma dela. E era especialmente aos pés, né, do Santíssimo Sacramento, como já falamos várias vezes, que ela ia então buscar consolação e força. Sempre que podia, ela ia, né? Nem sempre ela podia, né? Como já vimos aqui. E ela disse que ela sempre gostava de ficar o mais na frente possível, porque ela queria estar o mais próximo possível do tabernáculo. E ela disse que ela não conseguia nem fazer orações vocais diante do Santíssimo Sacramento, de tal maneira que ela ficava absorvida na contemplação ali de Nosso Senhor e do mistério, e ela vai dizer que poderia passar facilmente dias e noites sem beber nem comer diante de Nosso Senhor. E ela vai dizer que ela pensava, né, que as pessoas mais felizes eram as pessoas que podiam comungar frequentemente e que tinham a liberdade, a possibilidade de estar sempre, ou o mais frequentemente possível, diante do Santíssimo Sacramento. Ela falou que tentava sempre conseguir a amizade dessas pessoas, as pessoas que mais comungavam e as pessoas que, enfim, de alguma maneira, estavam sempre próximas do Santíssimo. Mas, como vimos, né, nem sempre ela conseguia, porque ela mesma vai dizer, precisava da autorização de 3 pessoas, né, e que às vezes quando uma queria, a outra não deixava. Bom, aqui então começa a questão da entrada dela na visitação, né, a segunda parte, vamos dizer assim, da história, que vai desembocar na entrada dela na visitação, convento da Visitação. Então, quando ela fez 17 anos, as coisas mudaram bastante, porque os seus irmãos mais velhos assumiram, então, a gestão da casa. E, bom, então, né, mudaram, não era mais o Toussaint, né, de la Roche, enfim, a esposa lá que mandavam, mas eram os irmãos dela. E uma coisa boa que aconteceu é que esse Toussaint conseguiu realmente colocar as coisas em ordem, né, então gerou uma certa prosperidade lá para casa. Tá? Então, de certa maneira, conseguiu reconstituir ali um pouco da fortuna, do dinheiro, do patrimônio que eles tinham. Né? Então, um ambiente mais tranquilo, mais alegre, mais jovial, né? Voltou a imperar na casa e começou então a se falar de casamento. Os irmãos, né, mais velhos dela, inclusive para ela, né, que ela já tinha 17 anos, né, nessa idade já se casava, né, se casava mais cedo. E, enfim, o irmão dela vai casar, mas começa-se aqui a mãe dela, né, vai querer começar a procurar também, né, algum eventual marido para ela. E uma coisa assim que é para a gente, né, talvez assim difícil de entender, um pouco inexplicável, né? Enquanto ela estava naquele sofrimento enorme com a família, com a mãe doente, etc., o que aconteceu? Ela se manteve a mais fiel possível ao Nosso Senhor, a mais dedicada, enfim, né, não esmoreceu em nenhum momento no ardor, no fervor. A partir desse momento em que as coisas começam a ficar melhores, mais tranquilo, né, mais sucesso, né, aqui começa a grande tentação para Santa Margarida Maria. Né. Então, no meio dos sofrimentos, no meio das humilhações, no meio dos desprezos, né, nada a fez mudar nem um centímetro. Né, ela só cresce no amor a Deus. Agora que a mãe dela, os irmãos, né, começam a querer dar uma... enfim, né, forçar, entre aspas, assim, ela a começar a aparecer no mundo, festas, conhecer outras famílias, visitas, né, começa a acontecer esse tipo de coisa. Né. Começa aqui, então, uma grande tentação para ela. Né. Então, ela vai dizer assim, né, isso aqui é da própria autobiografia. Eu comecei a ver o mundo e a me arrumar, me preparar assim para ele.
né, para agradá-lo, né, e eu procurava me divertir o tanto quanto eu podia. Né. Então, a Santa Margarida, que a gente viu ali, né, no começo, né, dormindo na tábua de madeira, jejuns, silício, né, tal, coisa brutal, não dormia, vigília, enfim. Né. Agora, tem uma festinha, tem uma coisa ali, já está, enfim, bastante mudado. Né. Ela vai dizer que então aqui vai começar uma luta enorme, né, uma luta enorme, Nosso Senhor querendo mantê-la na fidelidade e no compromisso que ela tinha feito, e no voto que ela tinha feito de virgindade, de castidade, e o mundo, né? O mundo tentando levá-la. Então ela vai dizer que no meio, né, das companhias e das diversões, esse amor divino me lançava flechas muito ardentes e que penetravam o meu coração por toda parte. E aí, quando eu chegava em casa, né, depois de uma coisa assim, eu me sentia muito ingrata. Né? Eu via que o coração mais ingrato que tinha no mundo era o meu. Né? Nosso Senhor me conduzia a algum lugar retirado na casa, né, e me fazia severas reprimendas. Então, Santa Margarida Maria diz que se prostrava, então, com a face na terra, pedia perdão para Deus, e aí fazia as maiores mortificações. E ela vai dizer, apesar de tudo isso, né, eu não deixava de retornar às mesmas vaidades como antes. Né, e que depois caía, né, nos mesmos problemas. Teve um dia, na época de carnaval, que ela se fantasiou para assistir com muitas amigas a uma festa que estava tendo e que ela tinha sido convidada. E ela vai depois derramar muitas lágrimas, né, para expiar e para pagar, entre aspas, o seu grande pecado, como ela o chamou. Né. A gente não pode compreender, né, qual deve ter sido, né, a mortificação e a expiação que ela fez aqui para esse pecado, né, que ela dizia que era então o seu grande pecado. E mesmo assim, ela terminava voltando para as festas, para as diversões. O autor vai dizer, né, mesmo sangrando, né, das disciplinas que ela mesma, né, se havia imposto, né, ela voltava a sorrir para o mundo. E aí, na volta, né, dessas festas, dessas visitas, Nosso Senhor estava esperando por ela. E aí Nosso Senhor aparecia, né, para ela, né, todo flagelado, todo desfigurado, e dizia o seguinte, né, foram as suas vaidades que me reduziram a esse estado. Ele me dizia que eu perdia um tempo infinitamente precioso e que ele me pediria, né, uma conta rigorosa na hora da minha morte. Que eu o estava traindo e o estava perseguindo depois de tantas provas do seu amor. É óbvio, né? É preciso entender isso aqui, entender que quem está falando isso aqui é Santa Margarida Maria, né, uma grande santa. Né. Para quem a menor falta vai parecer uma coisa assim muito grande. Né. Então, é preciso conciliar isso aqui com o fato de que nós sabemos que Santa Margarida Maria guardou a inocência batismal. Né. Santa Margarida Maria nunca cometeu um pecado mortal. Né. Então, quando a gente diz aqui, ela estava no carnaval, né? Obviamente não era o carnaval de hoje, né? Não eram essas festas de hoje. Né? A gente tem que tomar cuidado para não colocar as nossas impressões, né? E as nossas experiências aqui nesses casos. Né? Que nem quando o Nosso Senhor expulsa os vendilhões do templo, né? A gente não pode pensar que ele agiu com a mesma ira que a gente age quando a gente está com raiva de alguma coisa, alguém bateu no nosso carro. Né? Não é isso, né? Obviamente. Né? Então,
quando a gente lê, né, essas coisas na vida dos santos, pode ser que seja verdade, e aí a gente vai saber se é verdade ou não, né, Santo Agostinho, a gente sabe que foi, mas, por exemplo, num caso aqui de Santa Margarida Maria, a gente tem que entender exatamente, né, então não é, enfim, o que poderia dar uma impressão, né, para quem de hoje está lendo isso aqui e conhece, né, uma festa ou as festas como é que são hoje, vão achar que ela estava indo nesse tipo de coisa, né? Obviamente não era isso, né? Então, aqui no máximo, ela cometeu algum pecado venial, né? Mas é porque Nosso Senhor a chamava para uma grande perfeição, né, para uma grande generosidade. E então é por isso que Nosso Senhor a reprimia assim tão duramente, né? De novo, ela teria a missão, né, que ela não sabia ainda, né, de, enfim, ser um órgão aqui para espalhar a devoção ao Sagrado Coração. Bem, então lembrar sempre disso, né? Ou seja, ela guardou aqui sempre a inocência batismal, nunca saiu da cabeça dela, né, esse horror a qualquer tipo de impureza, qualquer coisa que minimamente ali fosse ferir também a castidade. E ela teria conseguido, né, sair, e para terminar, né, dessa grande crise, né, mais facilmente, se não fosse a questão da situação da mãe dela, que ela amava muito e que ela pensava, até porque as outras pessoas falavam isso para ela, que o único jeito, né, da mãe dela ainda ter um resto de vida bom, razoável, pelo menos, né, o único jeito seria se Santa Margarida Maria casasse. Então ela tinha que casar, constituir uma família para ficar com a mãe. Então essa era a ideia que se tinha, né? E que ela estava muito doente, enfim, que ela precisava de Santa Margarida por causa disso, né? Então ela vai dizer que os meus parentes, né, estavam sempre me empurrando, né, me pressionando, vamos dizer assim, para me casar, especialmente a minha mãe. Eu a via chorar o tempo inteiro, né? E ela falava assim, a única pessoa em que eu tenho esperança é você, para sair da miséria em que eu vivo. Que ela encontraria toda a consolação se ela pudesse sair com ela, ir para uma outra casa, enfim, né, com a família dela. E aí o autor vai dizer aqui, né, então, que começou aqui a verdadeira luta. A luta aqui dos dois grandes amores, né, dos mais poderosos que existem sobre a Terra, o amor de Deus e o amor de uma mãe. E essa é, então, uma luta bastante dura e terrível aqui para Santa Margarida. Mas aí a gente vai terminar vendo, na próxima vez, como é que Nosso Senhor vai resolver essa situação, né? Então, paramos por aqui e aí continuamos na próxima. Em Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos. São Francisco de Sales. Santa Margarida Maria. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.